Paz e graça, queridos amados irmãos, Deus abençoe a todos vocês, como é que vocês estão? Nós estamos aqui hoje nesse lugar maravilhoso, lugar que nós estamos gravando para a glória de Deus, aqui no monte, para levar o de melhor para vocês. Aqui o que importa é a essência, é a palavra de Deus, né? Até porque nós devemos ter a consciência da noção do poder da palavra de Deus que vai levar na vida das pessoas. E esse canal de YouTube, eu fico muito feliz porque há muito tempo ele tem trazido, né, uma das ferramentas que Deus tem nos dado para que possamos levar a palavra de Deus, né? Fique ligado nesses dois vídeos, né, esses dois mensagens que eu vou mandar para vocês. Essa mensagem quer dizer atualidades. Atualidades. Gente, hoje em dia nós devemos ter consciência que estamos passando no momento onde a Bíblia ela descreve, principalmente Mateus capítulo 24, versículo 38. E a pergunta que Jesus faz, a indagação, a homilia, a retórica de Jesus é: se pois o Filho do Homem vier, alcançará, terá paz na terra, né, fé na terra? É o contexto que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo em um contexto muito complicado no mundo gospel, como eu falei para vocês, na igreja, dentro da igreja, porque o mundo não importa. O que o mundo fizer, não importa, queridos. Porque a luz não está dentro do mundo, a luz está dentro da igreja. E quando falo igreja, a igreja no geral, a igreja mundial, a apostasia, como diz o apóstolo Paulo, né? A apostasia. Então você vai ver coisas acontecendo, né? Você vai ver falsos profetas, você vai ver pessoas, infelizmente, questões, né, sendo até mesmo muito complicadas dentro das igrejas, né? Que é a questão de consciência. Uma igreja séria, ela tem a base. Porque, gente, tudo na Bíblia, para mim, é claro. Eu não me passo com nada na Bíblia. Porque a Bíblia fala que o homem natural, o homem espiritual, ele discerne todas as coisas e de ninguém ele é discernido. Claro que tem dúvidas que eu vou tirar com outras pessoas. Tem batalha espiritual, por exemplo, três áreas. Batalha espiritual, eu sempre aprendo algo. Sempre vou aprender algo. Escatologia, eu sempre vou aprender algo, né? Agora tem coisas que é básica, os fundamentos, a essência da palavra de Deus. Jesus falou: se expulso o demônio pelo Deus de Deus, é chegado sobre vós o reino dos céus. Jesus falou o seguinte: quando alguém disser que o reino de Deus está ali ou aqui, não acreditar, porque o reino de Deus está dentro de nós. Então, nós estamos vivendo, por exemplo, vocês sabem, ouviu dizer, vocês perceberam na televisão, nas rádios, nos meios sociais, do furacão, né, que houve no Havaí, na Jamaica, na Austrália, né? Jesus está voltando. Jesus está voltando. Foi algo assim que é inimaginável, né? Porque pela primeira vez houve uma onda de calor que saiu derretendo tudo. Porque até então os calores, as ondas de calores era mais agressiva, né? Só fazia matar gente e não derretia nada, né? Animais, as pessoas que ficavam ali naquele lugar. E hoje a onda de calor que tive ali na Austrália foi tão forte que derreteu carros, derreteu metais, né? Então isso é o sinal que Jesus está voltando. É um dos sinais que Jesus está voltando. Jesus ele falou que é o início das dores. Não é que Jesus vai, é a preparação para o início das dores, né? Então o contexto todo está sendo montado. O arquétipo, o escabouço está sendo montado para que o cenário da volta de Jesus se manifeste, né? Para que o cenário da volta de Jesus se dê, né? Nós mesmo outro sinal é a apostasia. Jesus falou: quando, pois, o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Apostasia é o afastamento da doutrina, da palavra e da verdade.
O que é apostasia? É você se afastar da doutrina, da palavra e da verdade. Hoje em dia, os sites, muitos sites, muitos pastores, até com entendimento, entre aspas, se debruçam na YouTube apenas para falar mal de Edir Macedo, falar mal de R. Soares, falar mal de Agino Duque, né? Claro, tem coisas que você tem que pontuar. Por exemplo, eu já trouxe aqui várias pontuações de conduta de igreja que está errado, né? A conduta da igreja está errada, da pessoa, ali o obreiro, o cantor, o pastor, seja lá quem for. Por quê? Porque a igreja tem uma direção, a igreja tem uma diretriz, a igreja tem uma formação, a igreja, Jesus falou que medita na palavra dia e de noite, a igreja é feita por estatutos, por diretrizes, assim como o Brasil tem a Constituição Federal, assim como o Brasil tem a Constituição Federal que norteia todo o território brasileiro, nós temos a Constituição também celestial, que é a Bíblia. E eu não posso fazer aquilo que a Bíblia não dá direito a fazer. Goste ou não, queira ou não, é a Bíblia, gente. Ah, mas interpretação, não tem questão de interpretação. O servo de Deus, ele vê e ele interpreta da maneira que realmente é. Agora, veja bem, a minha maior preocupação é que alguns pastores algumas igrejas estão sendo dominadas pelo marxismo. O marxismo não tem nada a ver com política, né? Ele filtra na política, né? Antes que você venha levantar suas armas, se desarme em nome de Jesus, acalme seu coração. Então, apostasia é o afastamento da doutrina, da palavra e da verdade, né? Então, você vai ver muita apostasia aí no reino de Deus, né? Você vai ver vários influências, né? Escândalo moral, sexual, de conduta, né? Pessoas que outrora estavam pregando o evangelho, né? Depois se desviaram, né, para servir ao mundo, né? Já falei aqui, já deixei ter esse comentário, você vai ver vários vídeos meus aí, falando sobre o Caio Fábio, sobre o Quebel Lucas, o Leonardo Gonçalves, né? O Ed Renekiewicz, o Arovaldo Ramos. Por quê? Porque esses homens, eles sabem, esses homens, eles não têm, ele não é um cara que foi liberto de uma escravidão, de um pecado, digamos assim, grotesco e crônico. Por exemplo, tem gente que saiu do vício da cocaína, tem gente que saiu do vício, era ladrão profissional, tem gente que era traficante, né, e vivia naquela vida de pecado, e Deus resgatou ali, né? É diferente deles, porque esses daí que eu falei, eles sabem, eles vieram de um contexto evangélico, e eles sabem que eles estão errados. Sabem que estão errados. Não é questão de contextualizar. A Bíblia é Bíblia, gente. A Bíblia é Bíblia e acabou, né? Então, apostasia, o afastamento da doutrina, da palavra e da verdade, é o que nós estamos vendo hoje, né? É o que nós estamos enxergando hoje, é o que o mundo está passando hoje. Uma outra coisa são os falsos profetas, né? Os que querem aparecer. Você vê que tem tanta youtubers, né? Que fala tanta asneira, que eu falei, se preocupa sempre com o que vai acontecer na vida de Edir Macedo, de R. Soares, de Agino Duque, Valdemiro Santiago. Não estou dizendo que esses homens estão, não estou dizendo que esses homens estão certo ou errado, não. Cada um vai acontecer a Deus. Mas na minha visão tem muitas coisas a se preocupar. É você pregar o evangelho, é você fazer o evangelho circular, é você botar o evangelho para frente. Por exemplo, você pega um pastor igual o Luciano Subirá, uma bênção. O Luciano Subirá, o Martinelli, né? O pastor Martinelli, dentre tantos outros pastores que não aparecem muito, mas é muito visado nas redes sociais, traz um conteúdo excelente, são pastores equilibrados, são pastores que eles ponderam as coisas de forma correta. E olha que não ouço muito eles não, viu? Não é a minha pegada deles não. Mas eles têm assim uma condição, uma forma de trabalhar a Bíblia que é magnífica, que é bíblica, é bibliocêntrica. Por exemplo, se pega uma igreja como a adventista, eles vão trabalhar a Bíblia de forma como a Bíblia é. Você pega a igreja como
a presbiteriana vai trabalhar a Bíblia como a Bíblia é. Você pega uma igreja como a Batista, vai trabalhar a Bíblia como a Bíblia é. Agora, se a igreja ela tem um ministério de trabalhar com quem quer que seja, glória a Deus. É porque a igreja é preparada para isso, gente. O pastor, a igreja, o ministério, ele é preparado para receber ovelhas, para levar as pessoas para o céu. O pastor não é o camarada, né? A igreja não é apenas uma instituição. O pastor não é o camarada que está ali para enfeite. O pastor ele trabalha para levar a igreja, as ovelhas para o céu. Esse é o papel fundamental do pastor, é ganhar almas. Estava esses dias em um seminário, né, na igreja de Filadélfia, né, de São Gonçalo dos Campos, e houve um pastor que veio, trouxe uma palavra maravilhosa, e o pastor trouxe uma questão muito importante sobre você ser um ser social, né, no meio que nós vivemos. Porque nós temos a dupla cidadania, né? Nós somos celestial e espiritual. O difícil é que as pessoas ela tenham essa compreensão, né? Então, Jesus está voltando, gente. E a Bíblia ela é um livro que você precisa de uma compreensão muito tênue, muito específica, para você compreender, né? O que é. Não existe meio termo. Não existe... Gente, a Bíblia é tudo, é o fundamento, né? Você vai ver uma pessoa, um cristão sério, com raiz, você vai ver o relacionamento que ele tem com a Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia significa ser o Deus ali presente, né? Você vai ver um cristão sério, o relacionamento que ele tem com Deus. Não é se ele prega muito bem, se ele sabe escatologia, né? Tudo isso é bom, mas o relacionamento dele com Deus, né? Então, você vai ver os falsos profetas, muitos falsos profetas hoje aí, principalmente hoje nas redes sociais, nas mídias sociais, pastores querendo se aparecer, cantores querendo se aparecer, né, sem ao menos saber aonde, gente. Uma coisa simples, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Tem coisas que como cristão eu não posso fazer, tem coisas como cristão eu não posso andar, tem lugares que eu não vou andar, de jeito nenhum, né? Não precisa você saber escatologia, você saber de igreja A, B, C, D, não. Isso é uma questão de princípios, né? Isso é questão de valores, uma questão que está intrínseco em você, né? Então tem questões polêmicas que às vezes surgem e eu às vezes venho aqui para poder dar um discernimento para vocês, porque você tem pessoas que estão aí me ouvindo, né? Por exemplo, tem a questão da Vitória Souza. A questão da Vitória Souza, uma questão que rodou o Brasil todo, porque creio que ela é uma menina de Deus, imatura, mas menina de Deus, né? Todo mundo começa com seus erros e acertos. O bom é que ela venha se reconfigurar na presença de Deus e ela venha exercer o seu ministério de forma correta, né? Quem não errou quando está começando o ministério? Todo mundo erra. Mas que ela venha a ser uma menina de Deus, né? Já que as igrejas que ela prega são igrejas sérias. Eu percebo, tenho ocupado um pouco o ministério dela, são igrejas sérias. Agora, claro, pontuando aqui claro que ela precisa fazer um seminário, claro que ela precisa se lapidar um pouco mais, né? Mas tem um dom extraordinário, né? Se ela se projetar aí, vai ser uma Valnice Milhomes, Lala futuramente, pode ser uma Valnice Milhomes, pode ser uma Neuza Antioquia, grandes mulheres de Deus, né? Que Deus levantou para abençoar esse país. Então, porque tem coisas que a doutrina, o apóstolo Paulo fala o seguinte, tem coisas que você deve se afastar, né? Tem coisas que você tem que se afastar. O apóstolo Paulo fala aos homens, né, devassos, profanos, né, deste afasta-te, né? Alguma tradução diz fala, desse vital. Então, o pastor, ele tem que ter essa compreensão, não de julgar as coisas segundo ele tem que julgar as coisas segundo a palavra de Deus, né? Eu estava vendo um pastor, um irmão chamado William Douglas. E esse irmão William Douglas, ele falando sobre a questão Pai, senhores queridos, ele está falando sobre a questão, né, do cristão julgar e ser julgado, né? Por exemplo,
O cristão, ele pode julgar, ele pode, a Bíblia fala assim, julgar segundo a justiça de Deus. Ele não pode julgar segundo a justiça dele. Porque você vai entrar num lugar, você tem que se julgar se aquele lugar é bom para você. Tem lugar que não compete cristão, tem lugar que compete cristão. Tem lugar que você pode andar, tem lugar, na própria igreja. Gente, na própria igreja. Dentro de igreja, você tem que saber fazer um julgamento. Por exemplo, quer ver um exemplo? Eu vou pregar na Assembleia de Deus assim como eu estou. Um dia de domingo, assim na Assembleia de Deus, eu tenho muitos amigos, irmãos na Assembleia de Deus, são um púlpito que eu sempre divido com alguns pastores, sempre me chamam para pregar, mas vou pregar assim na Assembleia de Deus assim como eu estou. Eu não vou fazer um julgamento. Eu vou pregar, por exemplo, na igreja Bola de Neve, na igreja Resgate, na igreja apostólica mais moderna, não é que seja mudando, mais moderna, de paletó e gravata. Então tem que fazer o julgamento, queridos. Tem que fazer o julgamento. Né? Às vezes, por exemplo, já fui pregar em igreja, eu tinha oportunidade, que eu não preguei, foi certíssimo, porque eu não estava alinhado com o padrão ali na hora da igreja. Então é o julgamento que você vai fazer, né? Não foi que eu fui chamado para pregar, tinha vários pastores, né, deram a oportunidade ao que estava trajado ali com as características da igreja, embora fui bem recebido, né? Onde eu vou, graças a Deus, sou sempre bem recebido. Agora tem aqueles que querem enganar o povo em troca de sucesso da igreja. Gente, com Deus, Deus não se brinca, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, ele vai semear. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Né? Tudo que o homem semear, ele vai colher. Então Deus não se deixa escarnecer. Então a pessoa que ela quer lacrar, que ela quer crescer, que ela quer estar crescendo, por exemplo, de forma errada, gente, você é o pastor de uma igreja, a sua igreja tem um membro, cresça de forma saudável. Cresça de forma saudável. Só tem um membro só, pastor? Cresça, dê glória a Deus. Dê glória a Deus. Cresça de uma forma saudável. Né? Se tem 1 milhão de membros, se crescer de forma saudável, glória a Deus. Por exemplo, eu estava numa igreja, vi um WhatsApp, um grupo de uma igreja, né, na cidade, aqui até segunda-feira, uma igreja que nós vimos o início dessa igreja, nós vimos como essa igreja começou a crescer, né? Pegamos o início da igreja, porque todo dia é assim, todo dia tem uma igreja nova, né? Não é eu, nem você que vai impedir. Né? A igreja não pertence a de Macedo, não pertence a Batista, a Presbiteriano, a Renovado, Pentecostal. A igreja é do Senhor, e Deus, desde quando obedece os parâmetros, né? A igreja ela precisa crescer. Né? E precisa ter igreja mesmo. É melhor uma igreja do que um bar, melhor igreja do que uma... Eu falo igreja séria, né? Porque às vezes tem aquela pessoa que quer lacrar. Ah, não, mas tem igreja que é escândalo. Estou falando igreja séria. Então, é apostasia. Os que querem e enganam o povo em troca de sucesso da igreja. Então, a igreja, gente, ela é algo que é poderoso. A igreja é algo que é maravilhoso. Né? A igreja é a única instituição, você saber que é a única instituição física, falando nos moldes até naturais, materiais, né? Que é a única que perdura 2000 anos. Todas as instituições, né, acabaram, só a única que dura é a igreja do Senhor. E espiritualmente não precisa nem falar que é algo sobrenatural. Então, você precisa entender que o Espírito Santo de Deus, ele quer fazer coisas, né, e abençoar pessoas. Agora, veja bem, então eu vi essa igreja, né, essa igreja foi fundada por um pastor, e eu cheguei lá na igreja, preguei muitas vezes lá, né, e eu nunca mais tinha ido lá, tem anos e muitos anos que eu não vi lá, eu fui lá nessa igreja, e vi essa igreja no Instagram, e vi a igreja cheia, as pessoas louvando, adorando a Deus, e meu coração se alegrou, né? Meu coração se alegrou porque com um pastor sério, um pastor muito sério dessa igreja, conheço o pastor, não é pastor da minha ciclo de amizade, mas um pastor que eu conheço, né? Pastor amigo, e fiquei muito feliz com vendo aquela igreja ali crescendo, né? Talvez sejam os maiores igrejas da cidade, o povo simples, o povo humilde,
mas cheio da palavra de Deus, cheio do Espírito Santo. E aquilo me alegrou muito. Aquilo me deixou muito feliz, porque quando a igreja estava fundando, eu tive a oportunidade de pregar várias vezes ali, né, a convite, e fui lá, dei glória a Deus, aleluia, pessoas eram salvas, né, e saía tal como é hoje até então. Mas a minha maior felicidade é que eu vi pessoas sendo resgatadas pelo poder de Deus e pela graça de Deus, e a igreja fundamentada. Agora, veja bem, toda igreja, ela tem altos e baixos. Todas as igrejas têm altos e baixos, né? A história da igreja, não estou dizendo, não confunda pastor com igreja. Pastor é uma coisa, a história da igreja é outra. A igreja tem os altos e baixos. Tem pastor que ele está na igreja e ele faz o papel dele, ele ministra a palavra, né, e faz o papel dele. E a igreja troca o pastor constantemente, porque não tem pastor que seja dono de igreja, né? Isso aí é no Brasil todo, né? Nós somos cooperadores do reino. Agora, o que ocorre? A igreja é permanente. A igreja é permanente. Por isso que a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, não é contra o corpo diaconal, não é contra o pastor, né? Porque todos nós vamos passar, gente. O que nós vamos fazer aqui vai ficar para a eternidade, as obras boas. Agora, as igrejas têm altos e baixos. A igreja tem altos e baixos. A igreja, ela sabe o papel dela de servir e fazer a vontade de Deus de acordo com aquilo que Deus tem proposto para ela. Essa que é a realidade. Bom dia, senhores. Ô, Labareda! Rapaz, estão vendo aqui um camarada aqui, gente, ó. Obreiro das antigas. Vem cá, Mundel. Vem cá, Mundel. Vem cá aparecer no vídeo aqui, ó. Cerqueira, Mundel vai aparecer aqui no vídeo, Cerqueira. Não, vem cá, rapaz. Dá um jogo aqui rapidinho. Uma palavra aqui rapidinho. Vem cá. Tô trabalhando, rapaz. Rapaz, esse homem aqui é maior do que Moisés, é maior que Jesus, é maior que Moisés, acredito. Abraão e Noé. Esse caso aí, dá um olho. E aí, mano? Dá um olho pro povo aí. A paz e a graça, amados. Que Deus continue abençoando vocês, dando um santo dia de paz. Eu creio que tem uma mensagem rica diante do coração de Deus para o coração de vocês. Que Deus usando esse vaso aqui, o Oséias Santos, em nome de Jesus. Amém. Graças. Glória a Deus. Tem algum recado para Cerqueira? Não. Ah, tá pronto, tá certo. Então, Deus, aí, ó, Deus usando o servo dele aqui. Então, queridos amados irmãos, é isso que nós devemos fazer. A Bíblia fala, sede firmes, constantes, sempre abundantes, na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, né? Então, eu me alegrei quando eu vejo uma igreja sendo constituída, né, por Deus. Pastor ali, Obreiro Mundel, grande homem de Deus, amigo nosso ali, que fazia parte, né, daquele grupo de obreiros, e era uma bênção. Era uma bênção e Deus fazia aquele maravilha no meio da gente ali. A Bíblia fala o seguinte, santificai-vos e farei maravilha no meio de vós. Santificai-vos e farei maravilha no meio de vós. Então, Deus, ele quer fazer muitas coisas em nossas vidas. Agora, precisam coisas, nós devemos santificar, né? E quando eu falo santificar, Deus não quer sacrifício, queridos. Deus não quer sacrifício, não. Deus, ele quer que possamos ter uma mente renovada, abençoada por Deus, né? Renovada e abençoada por Deus. Então, essa é a mensagem que Deus colocou no coração. E Lucas 18, versículo 8, a Bíblia fala o seguinte: se, pois, o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? Se, pois, o Filho do Homem voltar, vai encontrar fé na terra? Nós vemos a apostasia no meio da igreja, gente. E nós devemos ter essa consciência, o discernimento. Hoje o maior dom é o discernimento. A Bíblia fala que com a sabedoria se constrói a casa. E com discernimento você edifica. Com sabedoria você constrói a casa. E com discernimento você edifica a casa. Então você precisa ter entendimento da palavra de Deus. Você precisa ter entendimento que Deus, ele tem coisas para fazer na sua vida e só você pode fazer de acordo com aquilo que Deus quer que você faça. Tem coisas que dependem de mim.
Tem coisas que não dependem de pastor A, pastor B, pastor C, pastor F, GH. Não, tem coisas que dependem de mim, né? Tem coisas que dependem apenas de mim, como homem de Deus, como pastor, como igreja, né? Porque a igreja, gente, somos nós, somos eu e você. Agora nós devemos congregar e tabernacular na igreja. Nem que seja uma vez por mês, uma vez por semana, uma vez por ano, você tem que congregar, né? Você tem que estar debaixo de autoridade de um pastor. E outra coisa, você precisa dizimar. Essa teoria agora que eu estou falando, teoria diferente, que diz que o pastor não pode dizimar, que a igreja não pode dizimar, que não é para você dizimar, que não é para você congregar, tudo isso é o quê? Tudo isso é resposta do demônio. Tudo isso é coisa do demônio, né? São coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, porque você precisa fazer a vontade de Deus, você precisa fazer o reino de Deus, você precisa fazer a vontade de Deus. Amém? Coisa. Então, você precisa o quê? Edificar a sua vida na palavra de Deus, né? Edificar a sua vida na palavra de Deus. Gente, e devemos estar atentos na palavra de Deus. A vida dialética. A vida dialética, gente. Você precisa saber. Há por exemplo, aqui na Bahia tá chovendo muito aqui na região do Salvador, do Recôncavo Baiano. Mas tem lugares que tá fazendo seca. A vida é dialética. Então, se com a própria vida você precisa ter um entendimento que dirás nas outras coisas, né? Se com a própria Bíblia você precisa ter o entendimento que dirás outras coisas, né? Então, os falsos profetas são aqueles que querem aparecer, os que querem enganar o povo em troca de sucesso da igreja, né? E aí essas pessoas vão dar conta de si a Deus. Vão dar conta de si a Deus, né? Então, nós devemos estar conscientes daquilo que Deus tem para nossas vidas. E nós devemos nos alegrar, gente. Nos alegrar com aquilo que Deus tem feito, que Deus vai fazer, né? Então, por exemplo, a igreja que eu vi nascer, eu me alegrei, eu me alegro, eu fico feliz, né? Tem gente que é mais antigo do que eu, que viu minha igreja nascer, mas isso é bom. Você precisa ter essa consciência. E você precisa ser um instrumento na mão de Deus. Você precisa ser um instrumento na mão de Deus, né? Prega o evangelho. O evangelho, gente, ele não se resume apenas nos púlpitos. É que eu falo, o evangelho, você não resume o evangelho nos púlpitos. O evangelho é muito mais do que isso. O evangelho você prega em tudo que é lugar. Você prega com seus colegas, você prega com seus irmãos, você prega na sua família, você prega o evangelho na sua casa, principalmente na sua casa. Porque deixa eu falar uma coisa para vocês. Veja bem. O evangelho é o poder de Deus para mudar a criatura. Agora tem duas coisas que eu quero falar para vocês. O evangelho, ele começa dentro da sua casa, o oikos. Ele começa mudando a sua casa. A maior estrutura de um obreiro não é se ele sabe Bíblia, não é quanto tempo ele tem de crente. Tudo isso é bom, mas a maior estrutura do obreiro é a relação que ele tem com sua casa, é a relação que ele tem com seus familiares, é a relação que ele tem com seus filhos, é a relação que ele tem com sua esposa, é a relação que ele tem com os seus ao redor. Agora, claro, eu falo isso dentro do contexto de harmonia. Agora, claro, e isso é bíblico, tem obreiros que eles são tratados com desdém, descaso, indiferença, pelo fato de ele ser cristão. E isso é normal. Isso também é normal. Eu vi um dia um pastor falando que um pai de chiqueiro estava elogiando ele nas redes sociais. Eu ouvi. E o pai de chiqueiro estava elogiando esse pastor nas redes sociais. Gente, não é que você vai arranjar confusão com ninguém. Mas eu quero o elogio desse? Não.
eu quero elogio, por exemplo, se ele mudasse a vida dele, olha, estou dando testemunho que eu sou salvo em Cristo Jesus pela vida do pastor Osés. Isso sim é um testemunho. Mas, que Deus, eu não estou aqui julgando, que Deus abençoe a vida dele, né? Que ele venha ganhar essa pessoa para Jesus, mas o testemunho é esse, gente. O que adianta o cara falar, um adúltero, um ladrão, um mentiroso, falar, poxa, pastor Osés é bacana, tudo bem, é bom, mas é muito vago. Pastor Osés é bacana e por isso eu estou mudando a minha vida. Pastor Osés é homem de Deus, por isso eu estou deixando de beber. Pastor Osés é um homem de Deus. Ele falou para mim para não fumar. Pastor Osés é um homem de Deus. Ele falou para mim que pornografia é pecado. Pastor Osés é um homem de Deus. Ele falou para mim que eu devo perdoar. Então, são as coisas que acontecem, né? Porque o evangelho é metanoia, mudança de atitude, mudança de vida, mudança de situação, de atitude. Entendeu? Então, o evangelho é metanoia. O evangelho é metanoia. O evangelho é você mudar a sua vida para melhor, você mudar o seu mindset, você mudar o seu caminho para a forma que Deus quer que você mude. Não aquilo que você quer fazer, mas aquilo que você precisa fazer, que Deus quer que você faça. Não aquilo que você quer fazer, mas aquilo que Deus quer que você faça. Não é eu que me governo, o que me governa é Jesus. Eu não vou fazer aquilo que eu quero fazer. Deus vai fazer aquilo que eu quero fazer. Deus vai colocar no meu coração, né? Então, o homem de Deus, ele é governado pela palavra de Deus. Ele não é governado pelo instinto. Não. E outra coisa, deixa eu falar claro para vocês aqui. Não estou falando de idiosincrasia, de coisas normais da sua vida, de seus gostos particulares em relação que é coisa intrínseca de você. Não estou falando isso, porque tem cristão que interpreta tudo errado. Tem cristão que interpreta tudo errado. Por exemplo, tem gente que gosta de churrasco, tem outro que gosta de lasanha, tem outro que gosta de macarrão, tem outro que gosta de comida baiana, tem outro que gosta de feijoada, e assim por diante, é uma coisa normal. Tem gente que gosta do Flamengo, gosta do Bahia, gosta do Corinthians, gosta do Vitória. Coisa normal. Não estou falando de futilidades, né? Banalidades. Né? Que é uma coisa fútil no sentido de que é uma coisa que é normal, que não acrescenta nem diminui nada, né? Apenas isso. Então você precisa ter o discernimento. Então Jesus está voltando. Então eu sempre falo, ore mais, busque mais, né? Eu estou aqui sempre no monte, trazendo uma palavra para você. Por quê? Porque o monte é aquela inspiração. Né? Eu saio do escritório, né? E eu venho aqui para o monte é inspiração. Né? E outra coisa que eu vou falar para você é o seguinte. As coisas mais belas desse mundo são as coisas que o dinheiro não compra. As coisas mais belas desse mundo são as coisas que o dinheiro não compra. Por exemplo, eu estou aqui nesse monte. Gente, é de uma inspiração tremenda. É indizível, não sei se tem essa palavra no português, no dicionário, a sensação que eu sinto aqui. Porque, não sei se porque eu sou um cara mais poético, mais filosófico, mais intelectual, mas eu, pastor Osés, eu sinto uma coisa assim maravilhosa. Claro que me sinto bem gravando em tudo que é lugar. Eu gravo no escritório, gravo nos lugares, por exemplo, na Barra, sempre gravo na Barra, né? Vários vídeos meus na Barra estão aí, para falar no nosso coração. Mas aqui é algo maravilhoso. Né? Aqui é algo maravilhoso. Então tem coisas que o dinheiro não compra. Tem coisas que é sensacional que o dinheiro ele não vai comprar. Tem coisas que você precisa entender que o dinheiro não compra. Coloque isso na sua cabeça. As coisas mais preciosas do mundo o dinheiro não compra. Geralmente quando você está... Porque quando um homem ele vai para a praia, uma pessoa vai para a praia, uma pessoa vai para o monte, para um lugar assim, natural, a alma dele é incrível. Não tem cientista que vai dizer ou não como é. Né? É porque é algo que é natural.
Né? Você pode estar num shopping, é bom, não tem nada contra shopping, é até bom, né? Mas você está ali naquelas coisas materiais. Quando você vai para um monte, uma praia, você vai para algo dessa natureza, a sua alma, o seu filosófico, a sua inspiração, a sua sinestesia, ela começa a florar até o seu espiritual. Por isso que aqui o monte é o lugar onde as pessoas vêm adorar a Deus, né? Então, aí você vê, tem um cachorro ali que está querendo se aparecer, né? Então você vai ver o seguinte, e até nos cachorros, na flora, na fauna, né? Os cachorrinhos, tem um cachorro aqui, ele está aqui, ó, tá querendo se aparecer. Esse aqui, ó. Ó, Mudel! O Mudel ali. Tem que expressar mais um pouquinho. Oi? Na moral. Labareda, ó, pessoal, tá me julgando aí, ó. Ó, pessoal, tá me julgando esse vaso aí, ó. Tá me julgando esse daí, vaso, ó. Não. Cerqueira? A expressão tem que ser mais. Cerqueira? Tá muito monótono. Oxi, Muito cheio de teologia? teologia. Oxi, eu vi seus vídeos, eu vi suas pregações. Quando não sair da linha, oxi, não expressa mais. Você viu a última pregação que eu. Gente, Mundel me deu aqui uma dica boa, viu? Mundel me deu aqui uma dica boa. Então, pessoal, é isso. Nós devemos fazer aquilo que Deus tem para a gente fazer, né? Nós devemos fazer aquilo que nós devemos fazer. Com Deus é labareda de fogo, é profeta ali, homem de Deus, amigo das antigas, pentecostal todo, né? Pentecostal. É uma figuraça, Mundel. Então eu quero que vocês saibam que Deus vai fazer muito mais abundante daquilo que você pede ou imagina, segundo o poder que Ele opera na sua vida. Então, cuidado com as falsas doutrinas, cuidado com os falsos profetas, cuidado com a apostasia, cuidado com tudo aquilo que afasta você de Deus. Porque Deus, Ele tem o impossível para fazer na sua vida. Brinquei ali com o Model, grande homem de Deus, amigão ali. A gente brinca, gente. O Model foi parte ali do grupo, né? Já contei aqui Manuel, do grupo de Betel ali, onde nós fizemos aquele esquadrão de 12 pessoas que levaram a palavra de Deus e sacudimos na cidade há 18 anos atrás, né? Não, há 25 anos atrás. 25 anos atrás. Mas que Deus abençoe todos vocês. Lembre-se do que Deus tem para fazer na sua vida, do que Deus vai realizar na sua vida, que Deus vai fazer acontecer na sua vida. Eu peço para vocês que dê o pacotão YouTube Ártico, assine esse canal, comente esse canal, dê like nesse canal, divulga esse canal, né, para que pessoas venham a ser abençoadas pela glória de Deus, né, e o nome do Senhor vai ser glorificado, né. Então, queridos amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Glória a Deus. Mas nós devemos, eu como pastor, devemos entender todas as pessoas, né? Model é um homem pentecostal. Você vê, Model é um homem pentecostal. Ele vai ouvir esse vídeo. Ele é um cara bastante pentecostal, um homem de Deus. Mas eu falo para vários públicos, eu falo para crentes batistas, presbiterianos, né? E às vezes eu tenho que estar dentro da teologia. Aqui falou que eu estou pregando muito da teologia. Mas teologia é cheia do Espírito Santo de Deus. Mas glória a Deus por tudo, né? E aí o nome do Senhor é glorificado. O importante é isso. Então, Deus abençoe todos vocês. Estou aqui mais uma vez no monte, na Serra da Putuma. Ficou uma coisa aqui linda, maravilhosa. Vou orar aqui um pouco. Depois aguarde para o próximo vídeo. Deus abençoe.